O fato das manifestações de junho foi algo muito interessante no que diz respeito ao estudo da comunicação. A gente poderia relacionar com várias teorias da área da comunicação, mas eu acho uma abordagem interessante a questão da espiral do silêncio, né? É uma das teorias abordadas nos cursos de comunicação e que fala, obviamente, sobre aquela opinião dominante que acaba, né, sobrepondo as opiniões minoritárias e as pessoas, né, julgam, né, ou acham que não devem dar a sua opinião frente àquela opinião dominante. Então, a manifestação de junho é interessante nesse sentido por pensar, será que ela consegue quebrar isso, já que a gente tem uma opinião dominante sobre economia, sobre o Brasil, sobre questões sociais, e as pessoas acham nas redes sociais, né, o local para poder quebrar, né, e dar a sua opinião, né, não ser invisível ou estar junto à maioria, ou também a grande questão de que será que realmente as pessoas, mesmo nas redes sociais, acabam replicando os discursos. A gente vê assim, fora do ambiente das próprias manifestações, teve alguns fatos interessantes nesse período eleitoral. A gente teve algumas matérias na Folha, no Estadão, que mostravam as pessoas que perdem seus amigos por darem suas opiniões políticas, né? Então, o cara dizer que era Aécio ou falar que era Dilma, né, para um determinado grupo de amigos, profissionais, colegas de trabalho, poderia ser algo, né, extremamente negativo. Então, algumas pessoas se privavam, inclusive, das suas opiniões nesse sentido. Mas voltando às manifestações, eu acho que, na verdade, é uma grande interrogação, né? Porque se as pessoas puderam dar a sua opinião, e isso foi extremamente interessante, né, para determinados grupos, né, mostrar sua opinião contrária às manifestações de junho era algo completamente negativo. Então, dentro daquele período de junho, tá, falar das manifestações, falar da corrupção, falar do modo que o Brasil está, né, indo na economia, na política, na educação e na segurança, né, era o discurso dominante. Na verdade, se a gente for pensar, ele não era o discurso marginal, e sim o discurso dominante. Então, qualquer pessoa que fazia um comentário, olha, isso aí é bobagem, não vai pra rua, isso é besteira, o Brasil está indo bem. Esse, né, naquele momento, não era um discurso aceito pela grande maioria que estava, né, a favor das manifestações de junho. Mas o interessante é ver que naquele período de junho, a gente tinha, obviamente, uma quebra de um discurso dominante que vinha, né, desenvolvimento econômico, aquela balela história, né, que a gente já conhece, de que o Brasil é o país do futuro, né, de que a gente está crescendo economicamente, que a fome está acabando, etc. e tal. E as pessoas mostraram na rua, né, que não acreditam tanto nisso, e várias outras questões que não estão sendo abordadas dentro da política governamental. Mas no mês de junho, era difícil também perceber pessoas contrárias àquele discurso, às manifestações, né, e tudo aquilo que as pessoas estavam buscando nas ruas. Dentro da perspectiva da espiral do silêncio, falar, né, sendo que tem uma opinião dominante, as pessoas obviamente deixam aquela opinião para si, né, falam em seus pequenos grupos, utilizam, por exemplo, aplicativos que são mais fechados, como o WhatsApp, por exemplo, para falar sobre essas coisas, já que a rede social é uma grande vitrine. Então muita gente se priva, obviamente, de suas opiniões, sim. A internet nos dá espaço para essas pessoas que querem dar a sua opinião, mas não querem aparecer, sim. A questão do anonimato, né, é gigantesca, então todo mundo fala o que quer e não se identifica, né? Mas, né, se identificando, né, normalmente as pessoas tentam não ser tão polêmicas nas redes sociais, né, em determinados assuntos, ou coisas que acreditam, para que não seja julgado pela grande maioria, né, que domina a opinião pública. A minha teoria era de que realmente as manifestações, pela característica da velocidade da internet, pela efemeridade dos relacionamentos, o próprio discurso das manifestações até então marcadas pelas redes sociais era efêmero. Eu vivi um pouquinho na prática isso daí, quando tivemos manifestações de estudantes quebrando ônibus em Teresina por conta de passagens de ônibus, né? E eu fui conversar com alguns dos meninos que estavam nas manifestações. Por que tu tá aqui? Não, a galera me chamou pra eu vir pra cá. E eu tô aqui gritando junto com o pessoal. Nem sabia. Você vai de ônibus para a escola? Não, eu vou de carro, meu pai me deixa lá. Então, até aquele momento, a gente podia ter uma análise muito fria sobre isso. As manifestações existiam, mas, obviamente, careciam de um discurso, né, um pouco mais forte, né, sobre os determinados temas, e acabavam tão rápido quanto eram convocadas. A convocação era rápida, amanhã vai ter, no dia tinha, e acabava tão rápido, né, quanto começou. Mas a manifestação de junho meio que quebrou isso daí, quem tinha um pouquinho dessa visão, porque foi convocado pelas redes sociais, né? As pessoas vieram, a manifestação durou um bom tempo dentro daquele período de junho. O gigante acordou, né? O gigante acordou, as pessoas foram para a rua, obviamente houve um esvaziamento,
né, posterior, né, porque naquele primeiro momento não existia uma identificação político-partidária com os líderes, apesar de existirem. Só que eles acabaram crescendo durante as manifestações de junho, inclusive as manifestações e reivindicações de categorias, né, de associações de classe. Então foi surgindo de motorista, de caminhão, disso, daquilo, o que foi acontecendo no período, enfraqueceu aquele discurso maior sobre corrupção, sobre mudança no Brasil, para que as pessoas pensassem realmente somente em si, em suas categorias. Isso acabou tirando muita gente que não era aliada a nenhuma categoria dessa, nem nenhum partido político, né? Essas pessoas provavelmente saíram naquele momento por conta, né, dessa questão. E aí a gente viu manifestações menores, cada vez mais violentas, e o que também afastou as pessoas de lá, né? Então foi um momento, nessa ótica acabou, né? As manifestações acabaram, né, minguando um pouquinho no final de junho, e apesar, né, do chamado na Copa do Mundo, apesar dos chamados no 7 de setembro, que chamavam o pessoal para vir, né, depois daquilo a gente nunca mais teve um fenômeno tão interessante quanto aquele junho lá. A internet não é o propulsor das manifestações. A gente não pode pensar, na verdade, na história da humanidade, que a ferramenta é que faz o processo, muito pelo contrário. A necessidade de expansão, de buscar novos mundos, que fez as pessoas pensarem nos grandes navios para o período de grandes navegações lá em meados, 1500 e etc. e tal, tá? Então, as ferramentas são pensadas pelo homem dentro de um processo histórico, social, econômico, né, uma evolução. Hoje, a ferramenta que a gente tem é essa. Mas a gente sabe que manifestações aconteceram em vários períodos, né, queda da Bastilha, o que for. Tá? E não existia internet, as pessoas não sabiam ler, né? Então, a praça pública, tá? Então o cara chegava lá e convocava todas as pessoas e os anseios, né? E claro, a gente sempre tem as figuras, né, das lideranças político-partidárias, da população, né, que acaba às vezes entrando de mais ingênua no processo, né, e grupos de interesse que tentam obviamente mobilizar o maior número de pessoas para poder, né, resolver um problema específico seu.